O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação da galera da Cautiopédia, a edição de número 39 do podcast. Você que nos ouve no podcast até antes mesmo da Cautiopédia, na precursora, episódio 39 para quem nos ouve. E para você que está assistindo aqui no nosso futebol, seja também muito bem-vindo. Não deve ser muito agradável ficar olhando para minha latinha, mas eu garanto que o conteúdo é muito bom. Nessa edição de número 39, a gente vai falar sobre a Série A, o comecinho da Série A. A gente vai tentar ver aqui quem foi o destaque positivo e o negativo, já que na última edição que a gente gravou, falamos o guia ali, estávamos com algumas previsões, mas acho que nem o mais otimista torcedor do Juventus previu que a Juventus ia começar tão bem o campeonato. A gente vai falar bastante da Juventus e vamos falar do Milan por motivos opostos, né? O Milan, ao contrário da Juventus, muito mal. A gente vai falar também sobre o sorteio da Liga dos Campeões, a nova Liga dos Campeões, que o Caio Bittencourt adorou essa mudança de formato. Ele vai falar bastante aqui de como ele gostou disso. É claro que eu estou sendo irônico. E vamos falar também sobre as últimas movimentações do mercado de transferência. O mercado ainda não fechou, mas muitas transferências aí nos últimos dias, transferências importantes, quantias gordas sendo pagas, jogadores muito importantes ainda que a gente não sabe se vai, se fica, mas vamos falar sobre tudo isso na edição de número 39. É claro que eu não estou sozinho nessa, como eu já antecipei, estou aqui na companhia do meu amigo Caio Bittencourt e de Nelson Oliveira. Caio, eu sei que você vai falar maravilhas da Liga dos Campeões, mas antes disso, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta simples. O que você preferia, Caio? Tomar um tiro de raspão ou ser torcedor da Fiorentina? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, calma, também não é uma coisa assim, com torcer para a Fiorentina. Fiorentina é clube grande, etc. No dia a dia você tem, com certeza tem momentos gloriosos e outros não tão gloriosos, mas desses momentos não tão gloriosos podemos definir o que foi essa eliminatória contra a gloriosa Puskás Academia, porque de certa forma é difícil você tirar algo de positivo de uma eliminatória que a Fiorentina manejou tão mal, de certa forma. Tanto na ida, que permite um 2-0 no Frank do Puskás, depois vai buscar, ganha um 3-2, aí pensa, tudo maravilha, vamos acertar as coisas. Não, vai, toma um empate em lance besta e acontece a mesma coisa nesse jogo de volta. A mesma coisa, um jogo controlado, com 1-0 criado pelo Moise Kean, feito pelo Moise Kean, veja bem, estamos falando bem do Moise Kean, e a defesa tratou de estragar tudo. Um pênalti profundamente burro do Ranieri, outra expulsão burra do Komutsu, e criou uma prorrogação e os 120 minutos completamente desnecessários, uma disputa por pênaltis que talvez só tenha servido para o De Gea ganhar confiança, finalmente defender um pênalti e aí se classificar, mas é uma sensação de um time subaproveitado, de um time que deveria crescer mais, mas ao mesmo tempo deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, com alguns nomes que lá estão e com alguns nomes que podem sair. De repente, até alguns nomes que foram titulares nesse jogo, como o Amrabat, podem nem estar mais lá no fim de semana. De repente, você está assistindo esse podcast, você está ouvindo esse podcast com a nossa parceria com a Central 3, ou assistindo no nosso futebol, e de repente, não... alguém foi vendido da Fiorentina, alguém foi embora nas últimas horas de mercado, nunca se sabe, de repente, quando o comício quer vender alguém para a Juventus, então você tem isso também, mas dentro do que sobrou, duvido que a Juventus queira alguém. Não, eu fiquei bem surpreso.
Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero saber como é que está o seu coração com essa possibilidade do saudoso Twitter, o famoso X, vir a falecer no Brasil. Quero saber se é uma sensação de alívio, uma sensação de saudosismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se a gente for considerar o que já foi essa rede social e o que ela é hoje em dia, a gente pode dizer que ela já morreu, né? Então, se a gente for avaliar dessa forma. Enfim, acho que no final das contas o que tem que acontecer é que as pessoas precisam cumprir, né? Existem leis, existem coisas um pouco importantes, né? E você não pode fazer o que você quer na rede social. Talvez na sua casa você possa, mas nem tudo você pode fazer na sua casa. Tem coisas que se você fizer na sua casa e alguém souber, vai dar ruim pra você. Inclusive, só para não dizer que as coisas têm consequências, a Fiorentina renovou com o Ranieri ontem. O que é que acontece? A pessoa renova com o Ranieri, o presente dele é esse aí. Enquanto está renovando com o Ranieri, está vendendo Olha, gente para Juventus. é uma decisão. É uma decisão completamente burra. E olha que de decisões burras de zagueiros em campo eu entendo muito bem. Calma, vamos falar dos Quem burros daqui a convive pouco. com o Juan Jesus, quem convive com o Politano tá Vamos acostumado. falar dos burros daqui a pouco. Vamos começar falando de alguém que foi muito esperto no mercado, né? Como eu já antecipei, a Juventus começa a Série A de forma muito boa. A gente tem até alguns números, o pessoal do nosso futebol até preparou uma artezinha pra gente, porque nos 2 primeiros jogos da Série A Juventus já enfiando 3-0 2 vezes consecutivas, né? Contra o Como, contra o Verona. Não quer dizer que a Juventus vai atropelar todo mundo, mas esses números são importantes, que a gente está vendo na tela que eu vou falar para você que está escutando a gente. Na temporada passada, a Juventus ela só venceu 5 jogos por 3 gols ou mais de diferença, né? E foram 3 na Série A, contra o Udinese, Sassuolo e Lecce, e na Copa Itália contra Salernitano e Frosinone. Então, assim, 5 de, se eu não me engano, o Nelson até trouxe esse número de 48 jogos, se eu não estou enganado. E já nesses 2 primeiros jogos da temporada da Juventus, jogos oficiais, obviamente. E isso é curioso, né? Porque a pré-temporada da Juventus não foi nada boa. Mas nos jogos oficiais, o Thiago Motta já largando aí com esses 2 resultados por 3-0. Nelson, vou começar com você pelo seguinte. A gente viu uma Juventus logicamente muito mexida. A gente já falou sobre o quão mão de ferro o Thiago Motta foi para afastar jogador, para não utilizar jogador. E a Juventus com muitos jogadores do Sub-23, né? Para quem acompanha muito até sabe que se chama Next Gen. E a gente, enquanto você fala, quem tá no nosso futebol aí vendo os gols da Juventus contra o Verona, Nelson. Eu queria saber se essa garotada vai continuar sendo utilizada durante a temporada ou não. Foi aquele teste, né, que o Thiago Motta promoveu enquanto não chegavam os reforços. Os reforços estão chegando. Eu queria saber se você tem uma opinião já ou se nem o Thiago Motta sabe disso ainda. Eu acho que o Thiago Motta não sabe. Só para alinhar, foram 43 jogos, né? Não 48, para deixar a informação certinha. A questão maior é que, por exemplo, o Mbangula, que é o jogador desses jovens que acho que mais brilhou, né? Porque ele fez gol na primeira rodada, na segunda rodada deu assistência, sofreu pênalti. O problema para ele é que chega o Nico Gonzalez e o Francisco Conceição, né? Então acho que para ele já fica um pouco mais pesado. Eu acredito que o Thiago Motta deve acabar utilizando. Não dessa mesma forma como usou nessas 2 primeiras rodadas, né? Que utilizou o Mbangula, utilizou o Savona. Então, eu imagino que eles devem ser utilizados de forma um pouco mais dosada. Embora, agora, né, a gente vai falar um pouco mais sobre Champions League depois, a Champions League adiciona jogos ao calendário, né? São 2 jogos a mais no mínimo, podem virar pelo menos 4, né? Por exemplo, digamos que a Juventus não passe ali entre os 8, vai passar, digamos que passe ali na posição entre 9 e 24 para a próxima fase da Champions League, tem que jogar mais 2 jogos de mata-mata. E a fase de grupos que não existe mais, eram 6 jogos, agora a fase de liga com 8, já são mais 2 jogos. Então, tem Mundial de Clubes no fim da temporada, a Juventus está lá. Então, os elencos têm que ser cada vez mais extensos, né? Os jogadores têm que ser utilizados de forma um pouco mais dosada mesmo, né? Um pouco mais equilibrada.
E a gente não sabe o quanto é que esses jogadores, levados a exaustão máxima muscular, a gente aqui só tá falando de músculo, mas tem a parte mental também que ali é tudo conectado, né? O corpo, as coisas não ficam sozinhas, né? Você manda um impulso nervoso pro seu músculo, tá ali na sua cabeça. Então, as coisas funcionam de forma, é, enfim, né? É um organismo, né? Então, as coisas não funcionam separadas. E a gente não sabe como é que vai ser em termos de nível. A gente já vê jogadores se machucando, né? Por exemplo, na própria Juventus a gente já viu, tem 2 jogos, tem o EA já se machucou e o Kefren Juan também já se machucou. Então, a gente não tem muito como garantir que o Thiago Mota não vai usar, porque ele não sabe como é que vai ser. São cenários novos, até pensando em futebol europeu. A gente já tem aqui no Brasil calendários muito inchados. A gente vê que isso atrapalha o nível de jogo. Enfim, jogo todo dia, e vai ser mais ou menos assim agora na Europa também. Então é um cenário novo para quem tá lá no futebol europeu, né? Se a gente for pensar, por exemplo, há 30, 40 anos, não se fazia 50 jogos por temporada. Era muito difícil isso acontecer. O campeonato italiano tinha, no meio dos anos 70, tinha 16 times. Os Só se times você iam para contasse as excursões, né? Que aí não eram jogos oficiais, eram excursões. Assim dava, mas só assim, né? E eram mais curtos, né? Campeonatos que começavam ali por meio de setembro. Tinha o que talvez equilibrasse um pouco mais é que, a depender da época, né, existia um pouco mais de jogos de Copa Itália. Mas as competições europeias eram todas de mata-mata. Então já eram menos times jogando competições europeias e esses times jogavam já em mata-mata. Então às vezes eles já não chegavam até o fim, né, da competição. Então é um cenário totalmente novo para esses times europeus e isso com certeza vai pesar. Caio, dando minha opinião aqui de quem assistiu os 2 jogos, por coincidência, a Juventus jogou os 2 numa segunda-feira, né? Então tem um jogo destacado ali, soberano no horário, eu acabei assistindo os 2 jogos da Juventus. Eu empolguei. Eu tô achando maravilhoso, revolucionário. O Thiago Motta é o novo Salvador. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quanto a gente tem que levar em consideração que a Juventus enfrentou o Como e o Verona, né? Um que acabou de subir, inclusive tem até uma boa chance de continuar na Série A, mas não dá pra ignorar que veio da Série B. E o Verona, que por muito pouco não só não escapou, mas que a gente até já falou isso algumas vezes, troca de time toda hora, né? Então, assim, pra gente levar muito isso em consideração, ou isso não diminui o que o Thiago Motta mostrou no Juventus até aqui? Para responder essa pergunta, eu faço outra. Você lembra da Juventus nos últimos anos tendo atuações assim na era Alegre, por mais eficiente que Não, fosse? Responda sim não. ou não. Isso já respondeu tudo, porque de certa forma a Juventus não se impunha tão ofensivamente diante dos seus adversários como se impôs diante de Como e Verona. Tá certo. É Calcio d'Agosto, você tem todas essas coisas de meio de ainda mercado por fazer, você ainda está formando um time, mas a Juventus já criou boas respostas o suficiente para a gente pensar que esse time pode ser competitivo não só hoje, como amanhã e depois. Pensando ali no futuro, pensando em jovens que vão criar casca, que podem jogar, em jovens que vão ser peças úteis para o elenco vindo do projeto Next Gen, que foi uma boa sacada e, de certa forma, está fazendo com que jovens como o case de sucesso passado sendo o Yildiz e outros como em Bangulá, Savona e todo esse pessoal ganhasse rodagem na Série C a ponto de não se intimidar com a Série A, o que acaba sendo um problema para os clubes que querem lançar jovens, para as equipes que pensam em lançar jovens, mas tem um certo receio por conta da maneira que vai responder ou não isso. E, e por conta disso, você só pode dizer coisas positivas do que a Juventus fez nesses 2 jogos. Afinal de contas,
Quantas vezes, né, nas últimas temporadas a Juventus ganhou com 3 gols de diferença a favor ou mais? É preciso contar nos dedos ou somar com a Copa Itália. Se você lembrar do campeonato passado, foram 3 vezes. É isso. Só agora foram 2. Então, Não, e não só a questão do placar, acho que você começa a sua fala muito bem, né? De lembrar de ver a Juventus jogando bem mesmo, né? De ter um bom futebol, um futebol um pouco mais de aproximação, um pouco mais criativo. Nelson, perguntinha cretina e capciosa. Para quem é brasileiro que acompanha a Juventus, Danilo e o Douglas não começaram os primeiros jogos, né? É o quê? Tá sendo poupado, tá entrando em forma mais um pouco. O Douglas ainda precisa se ambientar. O que está acontecendo com o Danilo e com o Douglas? O que chega de informações é que é uma questão relacionada à preparação atrasada por causa da Copa América, né? Então, isso teria atrapalhado um pouco. O Bremer não jogou, né? Esteve na Copa América, mas não jogou. Então, segundo o que a gente sabe, é isso aí. Thiago Motta está sendo um pouquinho mais precavido e provavelmente depois da data FIFA, suponho, talvez até já no jogo contra a Roma no fim de semana, a gente já tenha o Danilo pelo menos, né? O Douglas talvez demore um pouquinho mais. Bom ponto que você levantou aí para falar do Bremer, porque... Ô, Dorival! Pelo amor de Deus, bicho, o Bremer tá jogando muito há muito tempo. Já foi preterido antes por você, foi preterido agora na nova convocação da seleção brasileira. Por favor, hein? Por favor, não esqueça do Bremer. Olhe o Bremer com mais carinho, que joga muita coisa. Vamos falar de Milan, Caio Bittencourt? Vamos falar de Milan porque toda a empolgação que a gente está usando para falar da Juventus se converterá em decepção agora para a gente falar do Milan. As 2 primeiras rodadas, não vou dizer catastróficas, mas que ligam um sinal de alerta, né, Caio? Agora a minha pergunta inicial é se isso tudo é culpa do treinador, porque eu tô vendo muita gente responsabilizando, né, o Fonseca, assim, quase 9 entre 10, como diria as propagandas de dentista, né, de Colgate, de pasta de dente, 9 entre 10 torcedores do Milan estão crucificando Fonseca. É pra ir em cima dele desse jeito mesmo, cara? olha, não sei se é para ir desse jeito, mas assim, vamos lembrar que o Paulo Fonseca nunca foi bem quisto. Não é a contratação que os torcedores do Milan queriam. Então, é natural que vão em cima dele, porque de certa forma, quem está bancando essa aposta sozinha é a diretoria. Mas ao mesmo tempo, também você tem uns certos poréns e pontos de interrogação pensando em nomes que possam vir se adaptar ou não na defesa do Milan. Claro, você tem um Pavlovic chegando, mas ao mesmo tempo você tem um Tomori e um Thiaw que ficaram ali entre altos e baixos na primeira rodada, uma primeira linha de meio campo que foi um pouco abaixo do que se esperava. E, querendo ou não, Fonseca também tem seus pecados nesses primeiros momentos. Porque também esses 4 gols gerados em 2 jogos acabavam sendo por buracos defensivos muito grandes, uma alta exposição em relação ao que o time do Milan tem. E, de certa forma, você pode pensar numa certa invencionice. Claro que nós vamos falar dele daqui a pouco, mas se você lembra na estreia que o Saelemaekers virou lateral esquerdo, aí você começa a pensar de um jeito. Aí você lembra que contra o Parma, ele inventou também, você tem um Reinders um pouco mais recuado e de repente o Loftus-Cheek, que era um cara recuado na estreia, passa a ser mais avançado. Quer dizer, qual que é o critério exatamente? O que vamos fazer pensando nessa temporada? Onde vão jogar esses caras? Então, assim, com essas, entre aspas, invencionices iniciais, ele não ganhou muito crédito nesse momento. E o crédito dele na praça está baixo. Porque, se você for a fundo, ele nunca foi É bem isso que eu ia quisto. falar agora. E Não quando sei se o você é crédito bem dele já quisto, esteve alto. você tem
Assim, mas quando você chega numa situação assim, é difícil você pensar em reverter, só ganhando o jogo e conseguindo um resultado. Mas ali se conseguiu das piores maneiras. Tudo bem que na estreia teve um empate arrancado, mas aí depois a derrota por Parma dá aquele sinal de alerta. Nelson, eu vou continuar no mesmo tema com você, mas focando exclusivamente no que o Caio falou, da questão principalmente do meio-campo, a gente tentando ver o Fonseca fazer coisas diferentes. Tudo bem testar nas primeiras rodadas, ele está conhecendo o elenco, né, tá treinando o elenco, porque às vezes a gente reclama que os treinadores não tentam muitas coisas diferentes, aí quando tenta, a gente só está falando mal porque deu errado, mas queria saber qual é o equilíbrio, né, entre o que ele pode testar, o que não pode, se já deveria ter testado na pré-temporada, se tem teste que ele fez que não era para nem ter cogitado fazer. Porque eu tenho a impressão que a gente bate muito, muito forte, muito rápido, né? Eu tô com essa impressão, como eu já falei antes de falar com o Caio, e só reafirmando que eu tenho essa impressão de que estão fazendo uma tempestade em um copo d'água no Milan, Nelson. Eu queria a sua opinião. Mas é assim, né? Se tinha uma coisa que não precisava mexer no Milan, era no meio campo, né? Acho que é um dos setores mais sólidos do Milan no trabalho do Pioli no fim da temporada, com o Reinders, com o Loftus-Cheek jogando bem. Tudo bem, você tinha algumas peças que provavelmente não vão ficar, né? O Benacer, o Musa também não jogava sempre, né? E o Adli já foi negociado com a Fiorentina, por exemplo. Então, tudo bem, ali você tem algumas coisas que você poderia rever, mas talvez não mudar tanto assim, tão radicalmente o funcionamento, né? Ele também mudou tem visto o Pulisic numa função diferente da que ele fazia, uma coisa que tinha dado certo no Milan também, enfim, outro posicionamento que não, para mim não tem muito sentido mudar. Acho que o Pulisic jogou muito bem pelo lado direito, acho que centralizado, não sei se para você centralizar o Pulisic, você meio que sacrifica um dos outros jogadores de centro, né? E provavelmente o Fofana, que deve vir a ser titular, né? Foi contratado há pouco tempo ainda. Então você vai fazer o quê? O Loftus-Cheek vai perder a posição, o Reinders vai perder a posição. Então você acaba modificando ali em lugares que talvez não precisasse mexer. E acho que isso deixou também a defesa ficou muito exposta, né? Você vê que o Milan também tem um problema, e aí a gente talvez claro que acaba sendo um pouco de especulação, porque a gente não sabe o que acontece exatamente dentro do time, né? Mas o Theo Hernandes e o Rafael Leão, que foram sempre pontos de força, né? Nesses dois jogos, por vezes sim ofensivamente, mas também o Theo virou uma avenida, né? Assim, esses dois jogos foram terríveis assim, defensivamente. Gols em cima dele. Dizem, né, que ele não estaria um pouco de má vontade, talvez pela saída do Pioli, e a mesma coisa se fala do Rafael Leão. Bom, isso é tudo especulação, né? A gente não tem como falar, os jogadores não se pronunciaram, nem irão se pronunciar provavelmente sobre isso, no caso sobre a saída do Pioli, sobre estarem satisfeitos, né, sobre uma eventual troca. Mas são pontos que você tem que acabar pesando, né? Claro que a gente vai poder ver isso conforme a temporada for avançando, mas se imagina que se o Milan não tiver uma reação rápida e... tudo bem, a gente já tem um jogo contra a Lazio, né, nesse fim de semana, é um jogo importante, mas que a reação principal não deve ser agora, deve ser depois da data FIFA. Tudo bem, deve perder jogadores, né, que devem representar as suas seleções e não ter o grupo inteiro à disposição para treinar, mas vai ter um tempinho ali para pensar, né? Não vai ter jogo, né? Então Paulo Fonseca vai poder avaliar um pouco melhor do que aconteceu nessa primeira fase do campeonato. Pouco depois vai ter uma outra data FIFA também, então eu acredito que ele tem um prazo ali meio que até essas duas datas FIFA para mostrar alguma coisa de mais positivo do que mostrou até agora. Depois a paciência vai ficar curta, porque a torcida do Milan já não estava muito satisfeita com o Pioli, a diretoria não tem se mostrado muito ambiciosa, não parece uma diretoria que está priorizando títulos, né? Está priorizando um pouco mais questões de manter o time ali viável economicamente, de poder
é, ter jogadores que possam ser revendidos e tudo mais. É uma diretoria que até agora não tem uma boa relação com sua torcida. Então, talvez tenha que dar respostas e isso aí pode ser que passe por uma troca no comando se o Milan continuar jogando mal do jeito que jogou nessas duas temporadas, nessas duas rodadas iniciais do campeonato, né? Aí eu tava só dando uma olhada aqui na sequência de jogos do Milan, e aí é impressionante, é muito jogo, gente. É muito jogo, porque o Nelson, enquanto o Nelson falava, ele falou assim: tem a data FIFA, daqui a pouco tem outra data FIFA, e toma ele jogo, e a Liga dos Campeões aumentou, então é só um pequeno parêntese. Mas o Milan, como o Nelson já adiantou, pega a Lazio, aí tem a data FIFA. Quando volta da data FIFA também não chega a ser muito moleza não, porque tem o Venezia, mas depois tem um clássico já, né, contra a Inter. Tem o derby contra a Inter. Então, assim, não sei se o Fonseca vai ter muito tempo assim para treinar, talvez, né, mas para conseguir uma melhora significativa, ou pelo menos nos resultados, não sei. Eu daria mais tempo pro homem, mas eu entenderia se isso não acontecesse. É, muita coisa legal na Série A, gente. A gente não vai falar muito porque, como eu já antecipei, tem mercado fechando agora e tem a Liga dos Campeões, que é o nosso próximo assunto, mas eu vou passar muito rapidinho só pela essa primeira parte da tabela, porque tem uns nomes legais, uns nomes interessantes e que eu aconselho vocês a assistirem os jogos. Os jogos de Torino, por exemplo, que é o terceiro colocado, o Genoa é o quarto colocado, Parma vem em quinto, Udinese em sexto e Empoli em sétimo, tá? Assim, duas rodadas, pouco jogo, mas é, dá para dizer que nenhum desses aí tá aí por acaso. Dois jogos sólidos de todo mundo. A Udinese um pouco menos, né? Até porque não tem muito de onde tirar na Udinese, mas Juventus, Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese e Empoli, bacana, viu? Bacana ver os primeiros dois jogos. Vamos falar da nova Liga dos Campeões, Caio, que você gostou muito dessa mudança de formato. A gente vai começar falando com a Inter. Para você que está muito acostumado falando assim, opa, como é que é o grupo da Inter? Irmão, esquece grupo. Irmão e irmã, esqueçam grupo. Não existe mais grupo. Agora jogaram todo mundo numa rinha só. São 36 clubes. E a porrada come entre eles. Cada um faz 8 jogos. No final, os 8 primeiros se classificam. Depois rola uma repescagem, um playoff, como você preferir, entre o nono e o 24º. Quem fica de 25º para baixo, forte abraço. Só na temporada que vem, porque agora não caem mais clubes da Liga dos Campeões para a Europa League. Então, se você ficou de 25º para baixo, como eu disse, já começa a trabalhar para a próxima temporada. Vamos começar então com os jogos da Inter. É sempre um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, dentro dos mesmos potes, né? Cada time vai pegar 2 times de cada pote. Então, assim, a Inter, como estava em um pote, pegou 2 clubes do pote 2, 2 clubes do pote 3, 2 clubes do pote 4, e assim a gente vai. Aí na tela do nosso futebol estão os desafios da Inter, mas eu vou cantar aqui para quem está ouvindo a gente. A Inter, que está com o Red Bull Leipzig e com o Manchester City. Esses foram os times do primeiro pote. Dava para ser bem pior, né? Claro que é uma pedreira pegar o City, mas não chega a ser ruim, não. Pegar o Red Bull. Arsenal e Leverkusen. Daí temos o Estrela Vermelha da Sérvia e o Young Boys da Suíça. Mônaco e o Sparta Praga. Caio, comece falando desse novo formato e já emenda aí com os desafios da Inter de Milão. O que eu tenho para falar desse novo formato é que às vezes o ser humano ele tem as coisas perfeitas, ele tem as coisas que se você melhorar estraga. Mas de certa forma eles optaram por uma maneira que é completamente confusa ao público externo e em busca de mais supostamente 2 jogos, em busca de uma suposta audiência. Será que vai valer a pena? Isso nós vamos perceber lá na frente se precisou encher o bolso da turma da UEFA, se encheu o bolso dos clubes, se de certa forma encheu o bolso das televisões, porque esse é o ponto de referência. E de certa forma você tem uma vantagem e uma desvantagem desse modelo. A vantagem é que, de certa forma, o conceito de grupo da morte, não sei o que, todas essas coisas que a gente falava nos últimos tempos,
acabou. Não tem mais. Eu até ali, revelando até os bastidores desse podcast ou videocast, como você preferir, de certa forma eu fui meio contra a gente falar desse negócio dos jogos da Champions League na gravação desta quinta-feira, que deve ir ao ar nessa sexta, sábado, ou seja lá quando você estiver ouvindo e vendo a gente. De certa forma, quando a gente gravou, a gente não tinha nenhuma informação sobre quando seriam esses jogos, sobre onde seriam, qual a data e por aí vai. E outra coisa, assim, e esse é o ponto contra. De certa forma, isso vai ser definido 2 dias depois, ainda com uma reunião com a polícia, reunião com a televisão. Aí você vai encaixar data, move data, tira data. E você não sabe mais ou menos quando vai jogar, quando vai ser o tempo de recuperação, onde vão enxertar de repente um jogo difícil. De repente, vamos lá, você tem assim, antes do derby, vamos falar assim, antes do derby, Inter e Milan, tem uma rodada de Champions League. E se de repente a UEFA vai e joga de repente o confronto com o Manchester City, ou então com o Arsenal e tudo mais, para essa primeira rodada, são dos confrontos mais badalados nesse momento, assim, as duas equipes de maior força na Premier League. E aí? Como é que você pensa através disso? Como é que vira o planejamento do grupo a partir disso? Tudo bem que, de certa forma, planejamento do grupo agora é tanto faz, tanto fez. Porque você pode passar com, de repente, fazendo 24 pontos, como você pode passar até com 9, na lógica dos 24. Claro que eles têm mecanismos de premiação, como, por exemplo, os melhores primeiros colocados podem ter melhores posições no sorteio, podem ter a certeza de jogar em casa até uma eventual decisão, e, de certa forma, assim, vão direcionados as chaves, cada um para um lado. Por exemplo, o primeiro geral vai para um lado, o segundo geral vai para o outro. Não tem risco deles se pegarem antes. Mas, contudo, todavia, entretanto, vira uma coisa que você não tem a menor garantia de que efetivamente essas 8 rodadas vão valer alguma coisa, ou se de repente vai ter algum entrando na boiada. Se algum 24º de repente passa com 6 pontos. Pode acontecer. Então, assim, o grande ponto de interrogação desse sistema suíço é isso. Sistema suíço. Vamos com a Atalanta, Nelson. Vou passar a Atalanta. Os 2 primeiros jogos da Atalanta super tranquilos, né? Ninguém preocupado aqui. A Atalanta, em tese, os 2 primeiros jogos foi como o Caio falou. Todas as decisões de dias, horários, locais vão sair daqui a 2 dias. 2 dias após a gravação do podcast. Mas a gente no sorteio, os 2 primeiros adversários da Atalanta, nada mais nada menos que o Real Madrid e Barcelona, depois o Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic e Young Boys também. A gente vai ver muitos clubes repetidos, tá, gente? Mas é por causa da divisão dos potes. A gente tem o Sturm Graz da Áustria e o Stuttgart da Alemanha. Queria que você falasse disso, mas também desse seu pitaco sobre o novo formato, Nelson. O que tem só de definido até agora são jogos em casa e fora, né? Pelo menos isso já se sabe, né? Por exemplo, a Atalanta vai receber o Real Madrid e vai visitar o Barcelona, né? E também vai receber o Arsenal, por exemplo. Mas pra mim a grande dificuldade é como a gente não sabe a ordem, né? Porque quando você tinha o sorteio anterior, você meio que já sabia, né? Jogos que vão... A ordem ali dos jogos, né? A1 contra A2 e aí por aí vai, né? Você já tinha isso ali meio pré-definido e era um pouco mais fácil de planejar a temporada, além do número de jogos ser um pouco reduzido. Dessa vez não, porque se você não tem ainda a ordem, e a sua ordem de jogos depende da ordem de outros 35 times. Esse é o grande problema de a gente chegar e tentar fazer uma projeção aqui, porque a gente pode ter uma ordem aqui que a Atalanta vai chegar, por exemplo. Vou colocar a ordem do jeito que tá aí. Joga com Real Madrid, Barcelona, Arsenal e Shakhtar Donetsk. Depois pega o Stuttgart. Perdeu esses 5 jogos, vai fazer o que mais? Vai ficar difícil, vai tentar ali passar entre ali do 9º ao 24º lugar, né?
Mas você tem toda essa questão de que talvez esses jogos sejam sempre interessantes até o fim, porque você tem essa questão de os 8 primeiros passarem, provavelmente a distância entre eles e ali, pelo menos os times ali de cima, né? Nono, décimo, 11º, 12º, é uma diferença pequenininha, e de quem está embaixo para tentar acessar essa fase de playoffs que vai ter, né? Esses 16 avos de final, né? Antes para poder enfrentar os 8 primeiros que já estarão diretamente nas oitavas, a distância vai ser pequena, então talvez esses jogos acabem contando. Mas eu vejo que existe um desequilíbrio muito grande, muito maior das potenciais trilhas. Não tem grupo da morte, mas tem trilha da morte. O PSG pegou um calendário horroroso. A gente não vai ter aqui, né? Enfim, não somos um programa, um podcast sobre futebol francês, então. Não é, então não dá. E o Celtic... Não é la Footpedia. E o Celtic pegou um calendário muito acessível, né? Então você tem esse tipo de desequilíbrio que é muito grande. Antes você poderia ter um desequilíbrio ali, um grupo muito difícil e um grupo muito fácil. Mas dentre grupos de 4, passariam 2, né? Então são desequilíbrios um pouco mais controlados. Agora eu acho que isso tende a poder dificultar muito para alguns times e nem tanto para outros. Então, mas enfim, isso é algo totalmente preliminar, né? A gente só vai poder saber mesmo depois que vê acontecer, né? Caio, Juventus. Vamos de Juventus, que já tem essa pedreira aí, logo esse primeiro time aí na tela. O Manchester City, aí tem Benfica, PSV, Stuttgart. Eu tô falando os jogos em casa, tá? Os jogos da Juventus em casa seriam esses: Manchester City, Benfica, PSV e Stuttgart. E viajaria para enfrentar Leipzig, Clube Bruges, Lille e Aston Villa. Não chega a ser dos piores, né, cara? Assim, não existe facilidade, porque acho que tá muito bem dividido e a gente vai bater de novo na tecla da ordem dos jogos, beleza? Mas, assim, dava pra ter sido pior pra Juventus, né? De certa forma, sempre dá. Com esse tipo de sorteio, o risco vai até o fim. Vai até o fim, mas ao mesmo tempo, assim, fatalmente em algum momento, você vai acabar defrontando um dos favoritos. Mesmo se você está no pote 1, porque se você for parar para pensar, uma das vantagens do sistema de grupos anterior a este, até 2023-24, é que se você se classificasse e continuasse jogando competitivamente todos os anos nas Copas Europeias, mantendo times competitivos, seja na Champions ou até na própria Europa League, na Conference League, você tinha o maior coeficiente UEFA. Tendo o maior coeficiente UEFA, você pega melhores potes, sabendo que o pote 1 é sempre dos campeões. E aí, depois disso, segue o ranking da UEFA. Por exemplo, essa vantagem fez com que, por exemplo, nos sorteios da Europa League nos últimos tempos, até porque a Roma acabou não frequentando a Champions, mas ela sempre pegou primeiro pote, sempre com um dos melhores coeficientes, porque sempre pontuava bem, sempre chegava longe, e a Roma, inclusive, foi uma das que ajudou, de certa forma, a Itália a ter um coeficiente forte, o que é importante, e para isso, para acontecer, a Itália tem que ganhar jogos, os times italianos têm que ganhar jogos tanto na Champions quanto na Europa League, quanto a Fiorentina não resolver aprontar de novo na Conference League como fez com o Puskás, porque de certa forma, quando você se empata, perde pontos, já é menos pontos para a pontuação final da liga, e a pontuação final da liga você pode fazer com que o quinto colocado do seu campeonato se classifique, o que foi uma benção para a Atalanta da temporada passada, foi uma benção para o Bolonha, de você poder já jogar as rodadas finais, já quase garantido que ouviria o hino da Champions esse ano. E foi uma vantagem, é uma vantagem, só que como é que você faz de certa forma quando, assim, isso que a Juventus teve uma queda na pontuação natural porque não jogou Copa Europeia temporada passada.
e de certa forma, assim, poderia até ter mais chances de você evitar um Manchester City, alguma coisa. Mas, assim, dentro do que foi possível, a Juventus é competitiva contra isso aí. Só que, de novo, a tecla que eu vou bater para todos os 5. Tudo depende de quando vai ser enxertado os confrontos. De repente, uma vez assim, por sorte não pegou viagens muito longas. Essa Champions não é uma Champions de viagens muito longas. Então, assim, você ir ali para Brugge, para Birmingham, não é uma coisa de outro mundo. Mas de repente, se fosse ali naquela época que tinha Rússia e tudo mais, já seria um pouco mais embaçado. Bom ponto que você tocou aí. Vou pedir para a produção botar o Milan na sequência, porque o Milan, como a gente já falou, está equilibrado. A gente não sabe quem vai ter uma vida mais difícil ainda sem a ordem dos jogos. Mas por que eu puxei o Milan depois dessa fala do Caio aí? Porque o Milan, se a gente já sabe, como disse o Nelson, a gente sabe dos jogos em casa e dos jogos fora. E aí o Milan em casa pega Liverpool, Bruges, Estrela Vermelha e Girona. Só que eu acho que se destacam um pouco dos outros os jogos do Milan fora, porque não só tem duas pedradas, né? Tem o Real Madrid e o Bayer Leverkusen, mas também tem uma viagem que pode ser, se não complicada do ponto de vista da logística, já que a Croácia é perto da Itália, é um ambiente hostil, né? Que vai enfrentar o Dinamo Zagreb. E depois também tem o Slovan Bratislava. Então, assim, eu acho que e queria saber a opinião do Nelson também, se isso pode fazer uma diferença. Eu acho que de todos os sorteios, olhando só para os jogos fora, o Milan vai ter uma dificuldade maior. Você concorda, Nelson? Eu acho difícil, de fato, aquele meme, né? Não sou capaz de opinar. Eu só até sou capaz de opinar, mas é difícil a gente colocar porque tudo é muito contextual nesse novo formato. A gente você vai chegar aqui a analisar 35, 36 tabelas para você ter imaginar. Bom, aqui 3 pontos aqui não, aqui você vai ganhar 1 ponto, aqui provavelmente você vai perder. Aí você vai chegar a fazer todo esse cruzamento, todo esse, enfim, parece um campo minado, né? E aí você pode imaginar o que é que vai dar, o que é que não vai dar. Essa tabela do Milan, assim, eu acho que o Dinamo Zagreb e o Slovan Bratislava, o Milan das 2 primeiras rodadas vai ter dificuldade. O Milan que souber atacar, como teve, por exemplo, em vários momentos da temporada anterior, vai ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com esses ambientes, né? Eu acho que talvez dê um pouco de sorte até, né? Porque poderia ter... Quer dizer, não ia poder acontecer porque o Dinamo Zagreb e o Estrela Vermelha estavam no mesmo pote 3. Mas eu acho que ia ser mais difícil jogar lá, em Belgrado, do que em Zagreb. Eu acho que é um pouco mais difícil. E a curiosidade é que o Estrela Vermelha vai pegar os 2 times de Milão em Milão, né? Deu um pouco de azar aí o Estrela Vermelha também. Mas, enfim, são muitos times que se classificam pelo menos para a fase de playoffs, né? Então eu acho que todos os times italianos, inclusive o Bolonha, que a gente vai falar daqui a pouco, tem chances de ficar entre os 24 bem tranquilamente. Alguns tem uma possibilidade maior de lutar pelas 8 primeiras posições, né? A Inter e a Juventus, pela força dos seus elencos, até mesmo desconsiderando ali alguns confrontos mais complicados, como as duas enfrentam o Manchester City, por exemplo, eu acho que tem condições de brigar pelas 8 primeiras posições. As outras fica um pouco mais difícil porque, enfim, né? Você tem outros times muito fortes ali na disputa e a tendência é que eles saiam na frente, né? Você tem os super clubes, né? Os clubes mais endinheirados, eles vão acabar saindo na frente e a tendência é que eles ocupem 5 ou 6 posições, né, dessas 8. Então, o time que não se classificar entre os 8 primeiros talvez não seja assim um grande problema, porque as vagas, na teoria, né, no papel, se a gente for pensar assim no que está o mundo do futebol hoje em dia, são reduzidas, né? São as vagas possíveis. Vamos fechar com o Bolonha. Não sei nem se eu vou jogar para vocês, acho que eu vou só passar os jogos aqui do Bolonha. Mais uma vez, falando primeiro todos os jogos que vai fazer em casa. No caso do Bolonha vai ser contra o Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Mônaco. E os jogos fora de casa,
Liverpool, Benfica, Sporting e Aston Villa. Eu acho que o Bolonha precisa mostrar um pouquinho mais, né? Nas primeiras rodadas o Bolonha ficou bem abaixo, claramente não é o mesmo time do Thiago Motta. O Thiago Motta levou o futebol junto com ele para Turim, mas dá, como diria o meme lá do político, dá para fazer, né? Dá para o Bolonha conseguir passar aí. E mais uma curiosidade, o Bolonha indo a Portugal 2 vezes, né? Indo especificamente a Lisboa 2 vezes para enfrentar Benfica e Sporting. Vamos falar então sobre esse finalzinho de mercado, gente. Finalzinho de mercado de transferências, porque tivemos anúncio importante hoje, no dia que a gente está gravando, para a alegria de Caio Bittencourt, eu acho, não sei, né? Eu tô aqui colocando palavras na boca do Caio, mas Romelu Lukaku já tirou fotinha, já assinou, já botou lá a caneta no papel. Romelu Lukaku é o novo atacante do Napoli. Caio Bittencourt, veremos Lukaku ou Lacaca? Para você que acompanha, a gente não conhece o meme, tem essa história, né? Que às vezes é o Lukaku e às vezes é o Lacaca. Quando ele joga mal, quando ele perde gol, é o Lacaca. Teremos Lukaku ou Lacaca? Eu adoro o meme do Lacaca, então de certa forma, até quando assim, se fizer coisas boas, eu também vou acabar chamando de Lacaca, porque eu adoro esse meme. Adoro quando assim, volta e meia, sou testemunha aqui em casa com meu irmão inteirista, volta e meia a gente fica falando Lacaca, no mais absoluto nada. Mas quanto ao Lukaku mesmo, eu acho que vai depender muito do coletivo, da maneira com que encaixe com o Antônio Conte. É óbvio que quando você imagina Antônio Conte e Lukaku, você imagina uma grande história de amor, de aventura e de magia. E assim, alguns portais napolitanos, esses dias eu estava até dando uma olhada no Calcio Napoli 24, apareceu um editorialista dizendo que, tipo, essa era a maior reunião da semana desde o anúncio da volta do Oasis. Claro, eu adoro o Oasis, mas também calma. Gente, né, não é para tanto que a gente não sabe exatamente como é que o Lukaku vai encaixar. E eu acho que o Napoli também tem outros pontos de interrogação. Claro, a ausência de um bom banco pesa bastante para esse time. Claro que tem alguns nomes que a gente está numa situação que, se a gente vê jogar, quanto mais longe passar do estádio é melhor. Eu estou falando, por exemplo, de casos como Juan Jesus, de casos que ainda persistem como titulares como Politano, dos problemas do Raspadori e da fase completamente irregular fisicamente do Anguissa, que parece um jogador essencial para o Conte, mas que tem um certo porém, e até por isso que se exigiu tanto a chegada do McTominay. Originalmente viria o Gilmore do Brighton, mas por causa de um carrinho criminoso no O'Reilly, recém-contratado pelo Brighton junto ao Celtic na Copa da Liga Inglesa no meio de semana, a negociação caiu e aí ninguém sabe quem pode ser o substituto. Agora, no momento da gravação, nesse momento, falam do Napoli bater na porta pelo Arthur junto à Juventus, o que não me agradaria pessoalmente, porque embora ele tenha feito uma temporada melhor na Fiorentina, ainda a passagem dele pela Europa ainda não me agradou em nenhum clube como agradava no Grêmio. Dito isso, dito isso, o X da questão, querendo ou não, a demora no mercado do Napoli, quer queira, quer não, é por causa do fator Osimhen. Não tem como você não dissociar assim toda essa demora, toda essa coisa assim que o Napoli demorou para contratar, precisou ficar esperando até para fechar contratações que mais pareciam óbvias, como essa do Lukaku, que já se falava nele em julho, outras como a do David Neres, outros até nomes de funções que não vão ser preenchidas. Eu duvido muito que o Napoli contrate um lateral reserva para esse fim da janela, até para você substituir o Mazzocchi, que é totalmente sujeito a chuvas e tempestades, quanto o Spinazzola, que é sujeito a tudo.
Eu não creio que o Napoli vá conseguir reforços nessa reta final por conta dessa demora de resolver. Daqui a uma hora pode ser que ele vá para o Chelsea. Daqui a outra pode ser que ele vá para o Al-Ahly. E isso fica nessa grande indecisão por conta de um empresário que manejou mal a situação, que foi o caso do Roberto Calenda, ficou manejando muito mal essa situação. E ficou uma situação que ninguém quis de fato, ninguém queria. Assim, mesmo com o Napoli abaixando o preço dele, passando longe da cláusula dos 130 milhões, tinha clube que queria economizar e tudo mais. E quando o Chelsea quer economizar por alguém, você tá vendo que alguma coisa tá errada. Tá errada. Tudo bem que o Chelsea, as ambições são completamente bizarras. O Chelsea, assim, o modo deles de pensar futebol não faz o menor sentido. Até ontem eram 9 goleiros, né? Emprestaram 2, agora são só 7. Até ontem eram 9 goleiros, mas o Osimhen estava pedindo um valor absurdo, a tal ponto que prejudicava a folha salarial do Napoli ficar, prejudica as ideias do Chelsea e, de certa forma, faz com que ninguém queira também. E pensa nesse último ano do Osimhen, fora gols, fora algumas polêmicas que ele tinha razão e tudo mais, o Osimhen também tem uns probleminhas fora de campo, tem uma situação, um staff que não ajuda muito ele, tanto esse empresário quanto tem algumas outras questões ali com família, etc. O histórico de lesão também não ajuda. Então, assim, a gente imaginava que ele seria talvez a grande vedete do mercado, que seria fácil vender. Mas ele se provou como um grande carro francês. Inclusive, que é ótimo de comprar, conta história, é ótimo, você tem memórias, mas na hora de vender... Melhor ainda. Eu inclusive acho que foi um all-in. Se o empresário do Osimhen joga poker, vai perder até as calças, né? Porque meteu um all-in achando que ia chegar a proposta de PSG e Chelsea. Até agora não chegou, mas eu ainda acredito que vai chegar, mas que a situação assim, se degringolou Teoricamente, muito, assim, do PSG, vamos ter em conta do PSG, que tipo, assim, só para pincelar, que assim, teoricamente ele chegou a acertar com o PSG valores salariais. Só que tinha um problema. O PSG não queria se desfazer do Gonçalo Ramos e do Kolo Muani. Quem tem centroavante nesse momento não quer desfazer para pegar outro. E quem não tem condição de pagar. É esse o cenário. Deu ruim por enquanto. Não, só vou jogar uma dupla para você, porque é uma chegada e uma saída da Juventus, e guardadas as devidas proporções, o Chiesa também assim foi meio que empurrado, né, para a saída da Juventus. E o Caio estava falando ali de negociações que se arrastam, que demoram. O Koopmeiners demorou, mas chegou. Inclusive, o Vlahovic até brincou com ele. Eu queria que você falasse da saída do Chiesa, da Juventus, e a chegada do Koopmeiners, por favor. Antes só vou pontuar que carro francês precisa de fato ter esse tipo de não ser muito confiável, porque uma hora ele vai ser queimado por alguém. Então fica aí essa pontuação aí. Mas enfim, no caso do Chiesa e do Koopmeiners, eram negociações que já estavam... Quer dizer, o Chiesa não tinha um destino, mas a saída dele da Juventus já era bola cantada há muito tempo, e a chegada do Koopmeiners da Atalanta para a Juventus também era. Então faltava desbloquear as peças, né? Então finalmente elas foram desbloqueadas. O Chiesa, a ida dele para o Liverpool foi muito rápida, porque bastou chegar com dinheiro, a Juventus já estava lá, de fato, precisando da venda. Inclusive negociou uma venda parcelada em 4 vezes, e um valor abaixo, né? 13 milhões de euros apenas. Então vai receber um dinheirinho ali pingadinho durante algum tempo. E por um jogador que agora vai ter que se provar na Inglaterra, né? Vai chegar provavelmente como reserva e tendo que mostrar que ainda, depois da lesão, tem motivos para render.
para ele é muito importante sair da Juventus porque ele, na teoria, é um nome importante também para a seleção italiana e já estava até se cogitando de que ele nem seria convocado para essa data FIFA. Agora a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer, né? Se o Spalletti de fato não vai convocá-lo para a data FIFA agora desse mês de setembro, ou se de fato ele vai continuar no grupo. Porque a tendência é que ele fosse o principal jogador ofensivo da Itália até se aposentar, né? Então, e agora o Koopmeiners, Miners, falando da chegada dele, o Koopmeiners Miners vai ser o dono do meio campo da Juventus, né? A gente já tinha essa expectativa. No Fantacalcio, inclusive, faço essa inconfidência, o contratei já sabendo que ele iria ter essa posição, mesmo sabendo que ele iria ficar de fora das primeiras rodadas pela Atalanta, que ele estava afastado. Mas fiz esse movimento porque ele vai ser ali, né? Pegou a 8 do Marquísio, não é qualquer camisa na Juventus, é uma camisa que foi de gente muito importante na Juventus. Antes do Marquísio também passou pelo Tardelli, enfim, e a tendência é que o Koopmeiners tenha essa importância. Saiu até um pouco mais barato do que a Atalanta imaginava, né? A Atalanta queria pelo menos 60 milhões, ali com os bônus vai chegar ali em torno de 57, 58 milhões. Então a Juventus até conseguiu esse descontinho aí. E a tendência é que ele seja o cara mais importante, talvez seja até o mais importante do time da Juventus, porque se a gente pensar no estilo de jogo do Thiago Motta, né, a importância que o Ferguson tinha ali dentro do Bolonha e na conexão que ele tinha com o Zirkzee, a tendência é que o Koopmeiners e o Vlahovic façam uma coisa um pouco parecida. Então, o provável é que ele chegue ali para ser o dono do time da Juventus, né? Ele ficou de fora da Euro por causa de uma lesão, mas já está recuperado. Talvez não comece jogando contra a Roma agora no fim de semana, mas será a bola da vez, né? Eu quero falar da troca entre Milan e Roma do Abraham pelo Saelemaekers, mas eu queria só fazer uma perguntinha canalha para vocês antes. Se agora esse trio de meio campo da Juventus, né, o trio de meio campo, mas pode até não ser Thuram, Koopmeiners e Douglas Luiz, mas que se de alguma forma tá igualado com o da Inter de Milão. Vocês acham que, né, pelo menos no papel ali, em força, bate de frente com o meio da Inter? Eu acho que falta reserva, né? Eu acho que a Inter tem 6 nomes Fratesi, assim, né? que são mais... tem o Fratesi, né, que a diretoria da Roma queria... vamos trocar pelo Cristante? Não vai rolar, né? Eu acho que o Cristante até tinha uma utilidade ali na Inter, mas assim, né, você teria que trocar talvez com a Aslani, né? Tem um jogador que tem uma importância menor ali. O Fratesi não vai sair, o Fratesi é o 12º jogador da Inter. Então a Juventus acho que ainda carece um pouco desses jogadores tão importantes. Por exemplo, você tem o McKinney. McKinney é um cara que tem sido importante, mas não tem esse mesmo peso ainda. Ele pode até se provar, ele é um cara que gosta até de surpreender, né, de chegar ali e tirar um coelhinho da cartola e tudo mais. Mas na teoria, se a gente for botar titulares 3-3, eu acho que bate de frente. Mas se a gente for ampliar um pouquinho o escopo e pensar no grupo como um todo, eu acho que o da Inter ainda é mais forte. Perfeito. Caio, vai nessa troca então aí de Abraham por Saelemaekers. Eu queria que o Abraham tivesse saído da Itália, porque eu tenho ele no Fantacalcio, queria que ele saísse, preferia pegar o dinheiro de volta, mas não deu certo, Caio. Olha, é um pouco curioso que nesse momento talvez o Milan tenha um overbooking de centroavantes, porque você vai ter o Morata, você vai ter o Okafor, você vai ter o Jovic, que entrou no segundo tempo diante do Parma, e vai ter, dando a negociação certa, Abraham também. Não há nenhum sinal de que o Paulo Fonseca resolva jogar com dois atacantes lá na frente. Então, assim, esse overbooking me fica curioso, porque não dá para você ter uma ideia de quem vai jogar. Diferente do caso do Saelemaekers, que eu imagino que talvez tenha um pouquinho mais de espaço no time da Roma, no elenco da Roma. Talvez não para o time titular, se você acabar pensando assim no 4-3-2-1 que o De Rossi tem montado nos últimos jogos. Mas de repente, assim, até o jogo com o Empoli deu uma mudada nos paradigmas, assim,
Algumas situações foram meio estranhas nos últimos tempos. Claro, tem a estranha por bem, que é a permanência do Dybala. Não é todo mundo que topa recusar, que recusa o que o Dybala recusou. Isso já é um sinal para assim, para ele ser louvado em Roma e assim tão amado quanto ele é, e o amor é merecido, quanto algo estranho negativamente, que é essa história do Cristante com o De Rossi. Teria rolado uma briga forte entre os dois após o jogo com o Empoli, porque o Cristante fez um jogo abaixo, como todo o meio-campo da Roma fez, diga-se de passagem. Até eu achei o Paredes até um pouquinho pior que ele, mas assim, o Cristante foi abaixo. E até por conta disso que, assim, você tem esse ponto de interrogação nas horas finais do mercado e até para a continuação da temporada. Mas quanto à troca, a princípio eu achei melhor para Roma. Tô contigo, acompanho o relator. E é isso, fechamos aqui. Com certeza, quando a gente voltar em 2 semanas, teremos algumas negociações que a gente não vai ter abordado, porque a janela não fechou, o pessoal ainda está tentando. Mas isso é um assunto para daqui a 2 semanas. Muito obrigado para todo mundo que nos assistiu no nosso futebol, para todo mundo que nos ouve graças à nossa parceria com a Central 3, e nos vemos e nos ouvimos em 2 semanas. Arrivederci, tchau!